Da próxima vez que você for a uma cafeteria local para aquele reforço de energia matinal, pode querer levar para casa a tampa do copo. Claro, elas são feitas para manter a bebida quente e evitar derramamento, mas as tampas também são projetadas para serem usadas como porta-copos. Existem sulcos que são feitos especialmente na parte superior da tampa para ajudar a segurar a base de cada copo. O fato de que o palito de pirulito pode ser transformado em apito depois que o doce termina é apenas um bônus. Na realidade, ele foi projetado com outra finalidade. Cada vez que o doce é despejado nos moldes, parte dele deve vazar por esse buraco, firmando o doce ao palito para que não caia facilmente. Que tal o anel no lacre das latas de refrigerante? Você sabia que também tem um propósito menos conhecido? Se preferir desfrutar das suas bebidas gasosas através de um canudo, basta rodar a lingueta e inserir o canudo através do orifício existente no anel de abertura. O canudo ficará no lugar, não mais poderá flutuar e deslizar para fora da lata. Quem criou garrafas de vidro para refrigerante também pensou muito. Não são só bonitas, mas a extremidade mais estreita do gargalo é a única superfície que você deveria tocar para evitar que a bebida superaqueça devido ao calor do seu próprio corpo. Garrafas de plástico também apresentam designs meticulosos para ajudar a evitar derramamentos e manter os refrigerantes gaseificados pelo maior tempo possível. O objeto que ajuda nisso é aquele pequeno disco macio embaixo da tampa de uma garrafa plástica. Você pode pensar que é inútil às vezes, mas ei, agora você sabe. A maioria dos pontinhos de iogurte grego vem com algo extra, como frutas, cereais ou pedaços de biscoito. No entanto, os compartimentos desses copos às vezes são extremamente estreitos e difíceis de acessar. Sem um utensílio minúsculo, pode ser complicado transferir todo o conteúdo para o próprio iogurte. Bem, esses potes de iogurte vêm com um recurso de design bacana para ajudar. Esses pequenos compartimentos devem ser virados, para que você não precise procurar um palito de dente na próxima vez que quiser degustar do seu lanche por aí. Há também uma razão pela qual os recipientes de iogurte, molho de maçã ou gelatina de porção única têm embalagem que apresenta uma cobertura de papel alumínio. Da próxima vez que você retirar a tampa, não tenha tanta pressa em jogá-la fora. Dobre essa tampa de alumínio de maneira que possa substituir facilmente aquele utensílio padrão, a colher, por exemplo. Você pode esfregar pratos com papel alumínio, alinhar seus armários de cozinha e até mesmo assustar pássaros pelo jardim. Mas a maioria das embalagens de papel alumínio padrão vem com um recurso que pode ser facilmente descrito como secreto. Se você olhar a caixa mais de perto, notará que há um monte de perfurações arredondadas que são perfeitamente moldadas para se perfurar com o dedo. Quando você as perfura, mantém o rolo no lugar por meio do tubo central do rolo de alumínio, e é mais fácil puxá-lo e cortá-lo quando você precisa de um pedaço. Você provavelmente a está usando para manter seu café quente no trajeto para o trabalho, mas você sabia que a garrafa térmica clássica foi projetada inicialmente para um propósito completamente diferente? Um cientista escocês chamado James Dewar teve a ideia, mas seu propósito era manter certos produtos químicos a uma temperatura específica. O sistema que ele inventou apresentava uma pequena garrafa colocada dentro de uma maior, e o ar entre as duas era removido. O vácuo criado mantinha os líquidos quentes, não permitindo que o calor escapasse do recipiente. Falando em design de embalagens, apostamos que você notou que os recipientes plásticos de leite às vezes apresentam um amassado grande e redondo na lateral. Não sejamos tão ansiosos para julgar. Não é uma maneira de os produtores de laticínios nos enganarem com a quantidade de leite no galão. O detalhe específico tem um duplo propósito. Ajuda a absorver o choque se o recipiente cair, nunca aconteceu comigo, e pode fornecer algum espaço extra no caso da garrafa precisar se expandir. Se um amassado desaparecer, significa que o leite está estragado, e você nem precisa abrir a tampa para se certificar. As guloseimas do sorvete McFlurry vêm com colheres de cabo quadrado que parecem excêntricas, para dizer o mínimo. Algumas pessoas até consideram um desperdício de plástico. Mas existe um motivo, e você pode ter certeza de que não é um design ruim, afinal. Quando o sorvete derrete até certo ponto, é difícil saboreá-lo com uma colher, então o cabo quadrado oco pode se transformar em um canudo. Assim, você nunca desperdiçará uma única gota de sua sobremesa favorita. Bem, aqui está um design interessante em um lanche muito comum. Estou falando daquelas bolachas redondas com as bordas picotadas, como as Ritz Cracker. Um usuário do TikTok descobriu recentemente que essas bordas recortadas são bastante práticas se você deseja fatiar queijo para colocar em cima da bolacha. Você só precisa rolar o biscoito para frente e para trás na fatia de queijo de sua escolha e pronto. Queijo do tamanho perfeito.
Algumas pessoas ficaram um pouco céticas em relação a essa descoberta recente, chegando a dizer que a marca simplesmente a inventou. A resposta apareceu logo depois na conta do TikTok da Hits, simplesmente repostando o vídeo com a legenda: "Quanto mais você sabe". Enquanto ainda estamos discutindo alimentos com o formato perfeito, se você sentir vontade de fazer biscoitos, mas não tiver um cortador de biscoitos, não se estresse. Basta usar uma lata de vegetais ou um pequeno copo de água. Vai dar tudo certo. Se você já tem uma coleção de cortadores de biscoito em sua cozinha, não se limite a essas formas. Com uma pequena pesquisa online, você pode descobrir como fazer biscoitos parecidos com fatias de melancia com aquele cortador em forma de lua, pequenos zangões a partir de formas de coração e até animais da fazenda com cortadores de flores. As pequenas reentrâncias na parte inferior da maioria das xícaras não são um defeito de fabricação. Aparentemente, elas foram feitas para permitir que a água flua depois que as xícaras forem colocadas de cabeça para baixo na máquina de lavar louça. Elas também servem para evitar que as xícaras sejam danificadas quando são preenchidas com bebidas quentes, pois o ar frio pode fluir por baixo. Nós nem sempre estamos prontos para um jantar sofisticado e diferente. Por isso, é sempre bom ter um reconfortante saco de arroz para micro-ondas à mão na cozinha, que pode acompanhar seu prato principal. No entanto, se você já enfrentou dificuldades para firmar o saco na vertical no micro-ondas, ficará satisfeito em saber que a maioria deles possui abas na parte inferior, e elas estão lá exatamente por esse motivo, para criar uma base uniforme e resistente. É mais fácil para os dentes desfrutar de uma maçã cortando-a em pedaços finos, mas torna-se um pouco tedioso, dada a facilidade com que elas oxidam. Para evitar que as maçãs descascadas escureçam, coloque-as em um pequeno recipiente com água, com uma colher de sopa de suco de limão fresco. Se você já comprou tomates que não estão maduros o suficiente para usar, coloque-os perto de algumas frutas. As peras funcionam melhor para esse truque, pois ajudarão os tomates a atingirem a consistência perfeita para molhos em pouco tempo. Enquanto ainda estou no assunto de ajudá-lo com seu molho à bolonhesa, aqui está um bom truque para garantir que você nunca mais cubra toda a cozinha com molho de tomate. Os vãos no centro das alças das panelas não servem apenas para pendurá-las em ordem pela cozinha. Eles também servem para manter a colher no lugar enquanto cozinha. Nem todo mundo domina a receita perfeita de batata assada, mas aqui estão algumas ideias para ajudá-lo a criar sua própria técnica doméstica. Primeiro, comece pré-fervendo as batatas em água com sal por até 10 minutos. O calor da água basicamente pré-aquece as batatas, enquanto o sal adiciona um pouco de sabor. Segundo, se você curte batatas com aparência mais rústica, não tenha medo de pressioná-las um pouco com as costas de uma colher antes de colocá-las no forno. Criar essas bordas acrescenta uma crocância agradável e deliciosa após o cozimento. Por fim, antes de ligar o forno, tempere-as com óleo e alguns temperos, como alecrim, azeite, tomilho ou até cascas de laranja. Confie em mim, você nunca mais vai querer assar suas batatas de outra maneira. Quem não gosta de um bolo de chocolate caseiro gostoso e fofinho? Aqui está uma pequena dica que é mais estética. Para evitar que a massa do bolo grude na forma, use cacau em vez de farinha para revestir o interior. Você evitará que ele fique branco com a farinha, especialmente se não quiser cobrir o bolo. É uma boa dica, não?